quero ser sincero com você. Na verdade, eu sei que você é uma pessoa que você é generosa. O seu coração é generoso. Ou, no mínimo, você quer ser generoso. Eu sei que lá dentro, aqui dentro de você, você fala assim, pastor, eu quero ser cada vez mais generoso, mas eu não consigo. O que acontece é que eu vivo uma vida modesta, eu quero ser, mas não dá ainda. Nós estamos no início do ano, IPVA, IPTU, tantas coisas, contas para pagar, tem um café para comprar, tem o supermercado para fazer, e você quer agradar a Deus, você quer fazer a diferença. Na verdade, se nós fizéssemos uma pergunta hoje, nós perguntássemos para nós mesmos, ei, você de fato é generoso? Eu acho que quase todo mundo ia levantar a mão e falar assim, sim, eu sou generoso. Eu abro a porta para as pessoas entrarem na igreja. Eu chego mais cedo, eu arrumo as cadeiras. Eu sou generoso, eu gosto de abençoar as pessoas, eu ouço os meus familiares com alguma necessidade, eu quero ajudá-los. Quase todo mundo vai falar que não é ganancioso. Pastor, eu não sou ganancioso, eu não sou egoísta, eu quero ajudar as pessoas. Claro, nós queremos dar cada vez mais e abençoar cada vez mais. Mas é interessante algo que a maioria das pessoas, elas pensam que elas são generosas, porque elas doam. Mas dar e ser generoso são coisas muito diferentes. Antes de continuar essa palavra, eu quero agradecer a Life Point Church por grande parte deste material que estou prestes a compartilhar com vocês. Eu quero falar para vocês que dar é uma ação, mas generosidade é uma mentalidade, é um mindset. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, dar é o que você faz, generosidade é o que você se torna. Muitos de nós pensam que não são ricos. Nós pensamos, pastor, eu queria ser mais generoso, queria dar mais, mas é que eu não sou rico. Mas nós de fato somos. Muitos de nós pensam que são generosos, mas na verdade nós não somos. Eu quero já pedir logo à frente para vocês, desculpa por ser tão franco nesta manhã com todos nós. E direto com vocês. De acordo com o Instituto Desenvolvendo o Investimento Social, Instituto Brasileiro, 78% dos brasileiros acima de 18 anos fazem ao menos um tipo de doação, seja de dinheiro, de bens ou de tempo, voluntariado. No que diz respeito a dinheiro especificamente, a maioria das pessoas no Brasil tem dificuldades para doar. Sabe qual é a faixa etária que mais doa no Brasil? São as pessoas entre 30 e 49 anos. Há um estudo que diz, nesse instituto, que as pessoas nessa faixa etária, com salário médio de 4 a 6 salários mínimos, sabe quanto é que elas doam por ano? R$480 a instituições de caridade, ações sociais. Sabe o que isso representa da renda dessas pessoas? Literalmente 0,6% da renda anual da pessoa, ela dedica à generosidade. Ah, mas isso é no Brasil e nos Estados Unidos. De acordo com o relatório anual do Instituto Giving USA, o Instituto de Doação lá nos Estados Unidos, em 2024, o americano médio destinou apenas 1,9% da sua renda total para instituições de caridade. Agora eu tenho boas e más notícias com relação aos Estados Unidos. De acordo com as estatísticas da Receita Federal norte-americana e brasileira também, as pessoas que têm renda acima de R$500 mil por ano, é bastante, fala sério, R$500 mil por ano, o percentual de doação dessas pessoas cai drasticamente. É menor em comparação à quantidade de doações que as pessoas fazem quando têm rendas menores. Por quê? Porque generosidade, ela não começa com dinheiro.
Generosidade começa com mindset, com mentalidade. Generosidade não é algo que você faz ocasionalmente, é o seu estilo de vida. É como você vive, como você pensa, como você trata a vida dos outros à sua volta. Hoje eu quero esticar mais a sua fé, de acordo com a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um estudo sobre 3 mentalidades de generosidade, 3 mindsets de generosidade. Hoje nós vamos aprender o mindset espontâneo, estratégico e sacrificial de generosidade. Nós vamos falar um pouco mais hoje sobre uma mentalidade espontânea, estratégica e sacrificial de generosidade. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o espontâneo. O espontâneo, ele dá espontaneamente quando acontece o quê? Quando a compaixão move ele. Ele não planeja, ele vê uma necessidade e ele quer fazer alguma coisa. É isso que acontece com você quando você viu que aconteceu um terremoto em algum lugar e vê que as pessoas estão precisando muito de ajuda e você quer ajudar. Quando você vê alguém que está pedindo um dinheiro na rua, com um bebê no colo, e você quer fazer a diferença, você quer cooperar com essa pessoa. É isso que acontece quando você está num grupo pequeno, no I3 Home, e alguém fala que perdeu o emprego, e o aluguel está prestes a chegar, e vocês se juntam, e vocês querem fazer a diferença. Nós damos espontaneamente. Quando você descobre que no seu trabalho, talvez a casa de alguém teve uma infiltração, teve algum acidente, teve um incêndio, você junta com outras pessoas para você ajudar. Isso é o que o espontâneo faz. O coração dele espontaneamente quer ajudar. Essa história, na verdade, tem uma história muito parecida a isso, que é a história do samaritano. A Bíblia fala sobre um cara, que ele estava caminhando, indo para Jerusalém. Na verdade, de Jerusalém a Jericó, numa estrada perigosa. E quando ele está nessa estrada, ladrões vêm, eles atacam esse cara, eles roubam ele, eles espancam esse cara, e eles deixam esse cara jogado à margem daquela estrada. Quem aparece? De repente aparece um sacerdote. O sacerdote olha o homem espancado, roubado, o homem que foi atacado, e ele olha para ele, e ele continua andando. Um sacerdote. Logo após, aparece um levita. O levita vê o cara, e o levita para. O levita pega o celular, ele posta uma foto, e escreve: pessoal, vamos orar por este homem. E ele continua andando. E aparece um samaritano. O samaritano é aquilo que, para nós, gera um grande espanto. Eu quero explicar para vocês o porquê. É porque os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Não havia relação clara entre eles. E é o samaritano quem para. O samaritano, ele para e ele ajuda esse judeu. Olha que diz Lucas 10, 33 a 35. Quando o samaritano viu o homem ferido, o que ele fez? Ele teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou o homem sobre o seu próprio jumento, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: cuide dele, e quando eu voltar, pagarei qualquer despesa extra que você tiver. Uau! Que generosidade! O bom samaritano, ele não planejava dar. Ele simplesmente viu uma necessidade diante dele e ele deu. Ele estava indo para um outro lugar, mas ele viu, ele falou assim: eu preciso fazer alguma coisa. É exatamente isso que nós fazemos. Nós estamos com nossas vidas, você está com seus projetos, você está com a sua família, com seus planos, mas você vê alguém que está com necessidade, você fala assim: eu quero dar. Essa é uma forma boa de dar, quero ser sincero para vocês. Na verdade, essa é a forma como a maioria das pessoas doam, sabia disso? A maioria das doações vem exatamente por espontaneidade. Mas essa não é a única forma de dar.
Na verdade, eu quero até falar para vocês que essa forma é uma forma muito limitada. Doar espontaneamente é um bom lugar para iniciar, mas não é o melhor lugar para você finalizar a sua vida. Por quê? Porque quando você doa, somente quando você sente algo, você não doará quando você não sentir nada. Quando a sua doação, ela é mediante apenas as suas emoções, quando as suas emoções não falarem para você fazer, você não fará. Há uma grande diferença entre dar e ser generoso. Eu falei que dar é uma ação, ser generoso é uma mentalidade. Em primeiro lugar, nós damos espontaneamente quando a compaixão nos move, mas tem o estratégico. O estratégico, ele dá estrategicamente quando a sua convicção o guia. Sinceramente, o espontâneo dá um passo, o estratégico dá um passo além. O estratégico, ele pensa não somente naquilo que é mais importante, ele pensa naquilo que é mais estratégico. Não se trata de uma doação emocional, mas se trata de generosidade intencional. Nós não apenas damos quando nós sentimos alguma coisa, nós damos quando nós oramos, e estrategicamente nós oramos e decidimos ser generosos. Há oração e tem estratégia. Por isso Deus criou o dízimo. Olha o que diz Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Presta atenção nisso. Tragam os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Aqui Deus está falando sobre a sua casa de adoração, a sua casa de oração. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não abrirei as comportas do céu e não derramarei sobre vocês tantas bênçãos que nem haverá lugar suficiente para guardá-las. O que Deus está ensinando é que nós podemos ser generosos espontaneamente, ou nós podemos dar um passo além disso, sermos generosos estrategicamente. É por isso que Ele cria o dízimo. Dízimo é 1/10, é 10% da renda. Tecnicamente, vamos entender mais a palavra dízimo, vem do hebraico mahaser, que significa 10%. Tecnicamente, dízimo não é dar a Deus 10%. É aquilo que Malaquias nos ensinou, é não roubar de Deus 10%. É devolver a Ele 10%. Olha o que diz Levítico 27:30. O dízimo de tudo pertence ao Senhor. É santo ao Senhor. Talvez você pode pensar exatamente aquilo que eu pensava. Espera aí, 10% é muito. É muita coisa. Como assim? E vamos falar a verdade? 10% é muita coisa. Ainda mais quando nós comparamos com o Instituto de Desenvolvimento Social e Humano no Brasil e o Giving USA nos Estados Unidos, onde as doações são 1,6% ou 0,6% de toda uma renda, 10% é muita coisa. Ou não. Depende da perspectiva. Vamos falar com homens e mulheres, porque as mulheres elas entendem bastante disso e os homens sentem na pele o que elas entendem sobre isso. Você vai para o shopping e você descobre que é Black Friday, tudo bem? Então aquela semana de descontos, e você vai lá e você está querendo comprar talvez um vestido, você quer comprar uma blusa, você quer comprar um perfume, você quer comprar um sapato, você quer comprar uma bolsa, e você chega na loja e você fala assim, viu, eu fiquei sabendo que é Black Friday, eu quero comprar esse produto aqui. A pessoa fala para você, porque é Black Friday, nós temos uma baita promoção, nós temos 10% de desconto para você. O que você vai reagir? É muito pouco, não é possível sair da minha casa para enfrentar essa fila quilométrica, parar o meu carro no shopping, para chegar aqui e descobrir que é 10% de desconto. É muito pouco. Não, para valer a pena teria que ser assim, uns 30%, 40%, 50%. Às vezes eu faço isso
Uma vez ou outra, brincando, né? A hora que eu chego para comprar uma coisa, eu falo assim, cara, me dá um desconto, 70% está fechado, entre eu e você, tá bom? Pode parecer muito pouco, depende da perspectiva. Você chega num restaurante, você tem uma comida maravilhosa, um tempo maravilhoso com a sua família, muito gostoso. Tem alguém que está te servindo, vem e traz a comida para você, e a bebida, e o cafezinho, e te trata super bem. Aí no final das contas, vem aquela conta e vem com 10% de gorjeta. Fiquei sabendo que mudou, né? Hoje é 13% de gorjeta, 12%, 15%. E aí talvez, de acordo com a sua perspectiva, você vai pensar assim, o serviço foi maravilhoso, eu fico muito honrado de pagar essa gorjeta a essa pessoa. Talvez, se a sua perspectiva está mais voltada aos recursos, está pensando assim, não, eu não queria dar isso aqui, eu queria só comer a comida, ser bem servido, mas não dar isso. Então depende da perspectiva. Sabe, muitos de nós pensamos, pastor, eu dou espontaneamente porque doar estrategicamente para mim, eu não consigo doar o meu dízimo. Sabe como é que você faz para você começar a obedecer a Deus com o seu dízimo? A melhor maneira de fazer isso não é olhar para si mesmo e pensar se você tem condições ou não para fazer isso. É você planejar a fazer isso. É você entender que tudo aquilo que nós temos, na verdade, não veio de nós, veio do Senhor. Então, sabe o que eu faço? Eu, por exemplo, sou empresário e sou pastor. Aquilo que eu tenho como renda cai em minha conta pessoa jurídica em dias diferentes do mês. O empresário sabe muito bem o que é isso, porque temos clientes diferentes. Quando eu recebo, aquilo que eu quero fazer imediatamente é adorar a Deus com o meu dízimo. Eu planejei. O primeiro ato, ao entrar na minha conta bancária, no meu aplicativo bancário, será eu entregar o meu dízimo ao Senhor. Eu raramente entrego o meu dízimo aqui no culto. O que é normal para mim é entregar o meu dízimo ao longo da semana. Caiu na conta, a primeira ação, a palavra fala assim, trazei as suas primícias ao Senhor. Ou seja, eu planejo, a minha primeira ação pertence ao Senhor. Quando você vai para um aniversário e corta o bolo de aniversário, parabéns, o primeiro pedaço normalmente vai para a pessoa mais importante daquela pessoa que fez aniversário. Planeje dar o seu dízimo. Dízimo não é algo aleatório. Dízimo não é aquilo que te sobra. Da mesma forma que você planeja suas férias, você não planeja férias? Nós precisamos trocar o carro porque de repente o motor não está bom, ou então você está vendo lá que o pneu já está gasto demais, e a quilometragem dele já avançou muito, eu preciso planejar e trocar de carro. O que você faz? Você planeja, você começa a guardar, você planeja de acordo com o futuro, trocar o carro, as suas férias, a reforma da cozinha, você planeja fazer isso. Da mesma forma, é com o dízimo. Sabe por quê? Porque a generosidade, ela muda como nós vivemos. Nós planejamos ser generosos. Olha o que diz Isaías 32:8, a palavra de Deus. Mas as pessoas generosas planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes na sua generosidade. Eu não sei no que é que você trabalha. Ou você é um empreendedor, um executivo, um profissional liberal, ou você é um professor numa escola, você trabalha numa instituição, você é um autônomo. Eu quero dizer para você, o sucesso daquilo que você trabalha depende muito do seu planejamento e depende de você continuar firme no seu planejamento. Da mesma forma, se eu quero estrategicamente ser generoso, como a palavra de Deus me ensina, e obedecer à palavra de Deus, eu preciso entender que eu planejo o meu dízimo a Deus, eu planejo a minha oferta. Eu quero ser sincero com vocês, eu cresci na igreja, eu já disse isso algumas vezes para vocês, mas durante muito tempo da minha vida,
tudo aquilo que eu estou falando para vocês era o que eu tinha mais dificuldade de viver. Eu me casei, e quando eu caso com uma mulher generosa. E com uma mulher que ela entende que a generosidade não é apenas espontânea, mas estratégica. Mas há um choque de realidades na nossa casa, porque eu penso que o dinheiro é meu, e eu que preciso administrar. E ela pensa que o dinheiro pertence ao Senhor, e que foi Deus quem nos deu. E é por isso que nós devolvemos a Ele, é por isso que nós descansamos nele, e é por isso que nós vivemos as bênçãos de Malaquias 3,10. Provai-me nisso se eu não derramarei das bênçãos dos céus sobre vocês. Como foi difícil para mim eu confiar no Senhor. Foi muito difícil. Porque eu pensava, Deus, está difícil demais eu administrar a minha renda com 100%, que dirá 90%. Que dirá a minha primeira ação, eu entregar o meu dízimo a Ti. Era muito difícil para eu compreender, porque eu ficava fazendo as minhas contas, eu via aqui a Gi ministrando sobre os nossos corações, tão boa palavra, Gi, e falando sobre nós fazendo contas, e muitas vezes nós fazemos contas, e nós pensamos, bem, Deus, não dá para eu ser fiel a Ti com o meu dízimo nos próximos 3 meses, por quê? Porque olha só, eu já tenho esses compromissos. O que nós estamos dizendo é, Deus, eu estou Te colocando em último lugar na minha vida. O que eu aprendi com a minha esposa, e um dia, eu lembro que estava no início do meu casamento, nos primeiros anos, eu com muita dificuldade de lidar com as finanças, e lidar principalmente com ansiedade no meu coração, porque tudo caminhava bem, mas eu estava ansioso quanto ao amanhã. A empresa, parece que ela crescia, eu tinha uma escola de idiomas naquela época, e mais professores, e mais clientes, mas eu ficava mais ansioso com relação ao amanhã. Até que um dia eu decidi, eu vou descansar no Senhor. A palavra fala, provai-me nisto. As bênçãos dos céus, elas são imensuráveis. A paz no coração, nada nem ninguém pode pagar. A paz de espírito, de você colocar a sua cabeça no travesseiro e saber que Deus cuida de mim. Lembra daquela música? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Pois é, um momento eu falei que Deus, eu quero aprender a descansar como a minha esposa descansa. A partir daí, eu lembro de um momento que eu e minha esposa, nós sentamos, e o meu coração, eu falei, amor, eu quero descansar no Senhor como você faz. Ela falou, então tá bom, agora vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer um plano para nós sermos espontâneos em adoração a Deus com ofertas, mas também estratégicos em adoração a Deus com ofertas. Nós começamos a planejar os nossos dízimos. Eu sempre fui empresário, antes profissional liberal, autônomo, mas eu comecei a planejar, Deus, eu planejo, eu não sei qual será o faturamento daqui 3 meses, mas eu planejo que este será o meu dízimo daqui 3 meses. Nós planejamos nossas ofertas, e nós começamos a planejar o nosso investimento, não apenas em nossas próprias vidas, mas na casa de Deus. Nós começamos a entender que não é o que acontece espontaneamente. A generosidade, de fato, ela acontece estrategicamente. Pessoas verdadeiramente generosas, elas não apenas doam em um momento, elas fazem um plano para doar. Lembro quando nós plantamos a I3 Church, e quando nós viemos para esse prédio, e aí o nosso time de finanças começou a fazer todo o planejamento de compra de tudo, né, de equipamentos e de cadeiras, e tudo parcelando, e eu e a minha esposa, nós sentamos e nós falamos, nós queremos nos próximos meses, nesse próximo ano, não apenas entregarmos a Deus nossos dízimos, a nossa oferta, mas nós queremos também entregar uma oferta alçada com relação ao investimento da sua casa. O construir surge agora para nós, mas o construir para I3, mas o construir já surge em nossa casa desde lá atrás, porque eu acredito nisso. Nós damos espontaneamente quando a compaixão nos move,
nós damos estrategicamente quando nossas estratégias, convicções nos guiam. E em terceiro lugar, nós damos sacrificialmente, quando o amor nos custa algo. Eu já quero avisar você que o que eu estou prestes a te falar não é confortável. Nunca é conveniente o que eu estou prestes a te dizer. Não é dar o que é fácil, não é o dar aquilo que te sobra, mas é dar aquilo que te custa. Por que eu deveria sacrificialmente dar a Deus? Porque isso que o amor faz, o amor dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. O que nós fazemos em resposta ao amor dele que nos deu, nós entregamos nossas vidas, nossas mentes e nossos corações. É isso que nós fazemos, nós damos sacrificialmente. É isso que a Amy faz quando ela está comigo na sala, ela me entrega o controle remoto da televisão, ela dá sacrificialmente. É isso que eu faço quando a gente vai para um shopping, eu dou o cartão de crédito, eu dou sacrificialmente. É isso que nós fazemos em casa, quando o Paçoca vai e ele faz cocô pela casa inteira. Quem que vai lá limpar o cocô todo? A Mi, claro, porque ela ama ele, sacrificialmente. O amor, ele dá. E o grande exemplo disso é o que o livro de Marcos, capítulo 12, fala para nós. Fala sobre uma senhora. Olha o que diz, versículo 41 de Marcos 12. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde as ofertas eram depositadas. E o que Jesus fazia? Ele observava a multidão colocando o seu dinheiro no tesouro do templo. É isso mesmo. Jesus ficou parado do lado onde as pessoas entregavam suas ofertas, e ele começou a analisar o coração das pessoas. Muitos ricos depositavam grandes quantias, mas uma viúva pobre chegou e colocou 2 moedinhas que valiam apenas alguns centavos. Chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Repare nisso. Olha a cena, Jesus está observando todo mundo entregar a oferta. Quando chega essa viúva, Jesus conhece ela. Jesus sabe qual é a condição financeira dela. Por quê? Porque ele é totalmente Deus e totalmente homem. Ele conhece a vida dessa moça. Repara que ele não impediu ela. Ele não fala: não, moça, você não, por favor, fica com as suas 2 moedinhas, porque você realmente precisa desse dinheiro. Ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele honra o que ela diz. Ele honra o que ela faz. Por quê? Porque o amor que não custa nada, não transforma nada. Se nós entendêssemos essa realidade em nossas vidas, tudo mudaria. Presta atenção nisso. Se você entendesse que o amor que não custa nada, não transforma nada, nas suas amizades seriam diferentes. Porque ao invés de você ficar tendo uma amizade esperando receber, você daria sacrificialmente. O casamento seria muito diferente se o marido entendesse que ele dá sacrificialmente à esposa. O amor que custa tudo, transforma tudo. Nossos casamentos seriam diferentes. As famílias serão diferentes, as amizades seriam diferentes, o seu trabalho seria diferente. Ei, presta atenção nisso. Quantos de nós queremos ter trabalhos cada vez melhores, e aí nós começamos no trabalho no dia 1, no dia 2, no dia 3, mas depois de um tempo a gente fala assim: o meu salário aqui é muito pouco, eu não sou feliz com o que eu tenho, é pouco demais. No começo você elogiava muito do seu trabalho, não é? No começo você amava ele, mas passa o tempo, você fala assim: é muito pouco. Aí você começa a fazer corpo mole. Você entrega qualquer coisa. Aí você vê que você nunca cresce na sua profissão. Você vê que o olhar das pessoas na empresa para você, antes, no começo, era aquele que
uau, como ele faz tudo muito excelente, com coração tão bondoso, mas passa o tempo, as pessoas olham e falam assim, nossa, ele só faz aquilo que é pedido para ele, e somente se pedir muito, porque senão ele nem faz, esquece. Quando nós entendemos que quando nós damos sacrificialmente, isso transforma tudo, muda a nossa perspectiva. Eu lembro uma vez que eu estava num restaurante, eu estava sozinho, estava almoçando sozinho, num restaurante. A hora que eu fui pagar a conta, o garçom chegou para mim e falou assim, viu, a sua conta já foi paga. Eu falei, não, como assim já foi paga a minha conta? Daí ele mostrou do outro lado do salão, tinham 2 jovens. Ele falou assim, aquele jovem, ele pagou a conta para você. Eu era pastor dele, eu não tinha visto ele lá. Eu levantei, eu pensei, peraí, eu sou empresário, eu sou muito mais velho que esse jovem eu conheço a vida dele, eu sei que ele precisa desse dinheiro, como assim, ele paga a conta para mim? Não, eu vou lá, eu vou falar para ele, cara, não precisa, não tem essa necessidade. Eu fui até lá, eu falei, viu, obrigado de coração pelo seu coração generoso, por aquilo que você fez, mas, cara, não precisa fazer isso, vamos fazer o seguinte, deixa eu pagar a sua conta agora. Ele falou, não, pastor. Eu falei, cara, eu não precisa, e eu conheço a vida dele, eu sei que ele vive uma vida muito modesta. Ele falou, não, pastor, eu quero te abençoar, eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Eu falei, meu amigo, por favor, não, você está me deixando constrangido, eu quero pagar agora para você. Ele falou, pastor, olha para mim. Eu olhei para ele e falei assim, tá bom, o cara era forte, né? Eu falei assim, agora engrossou a voz. Ele falou assim, não me roube da minha bênção, porque a palavra fala que é melhor dar do que receber. Já faz muito tempo que eu oro, eu falo, Deus, me dá uma oportunidade para eu estar num lugar com o meu pastor, para eu pagar a conta para ele, que eu estou aqui com você, eu sei que eu não almocei com você, eu te vi lá sozinho, mas eu queria pagar porque, pastor, você tem sido bênção na minha vida, eu quero ser bênção na sua vida. Quando nós entendemos que a generosidade custa algo, ela transforma tudo. Esse mesmo garoto hoje, eu estou falando uma história que aconteceu 8 anos atrás, esse mesmo garoto hoje, ele é um empresário, a sua vida está sendo muito bem estabelecida, o seu casamento, a sua família. Eu quero dizer para você, que quando nós temos uma mentalidade sacrificial, nós adotamos o coração dos céus. Quando foi a última vez que você se sacrificou para algo? A doação espontânea, ela toca o nosso coração, verdade. A doação estratégica, ela molda as nossas mentes. Mas a doação sacrificial é fé, toca o coração de Deus e transforma vidas. É exatamente isso que nós fazemos. É isto o que nós fazemos. Por quê? Porque este é quem Jesus é. Jesus é aquele que doou sacrificialmente. É uma generosidade irracional, é melhor dar do que receber. Eu lembro ao estar plantando a I3 Church, eu e a Mi, nosso primeiro culto, primeiro domingo nosso, o Espírito Santo fala para nós, ei, no primeiro culto, antes de destinar os recursos a pagar qualquer coisa com relação à igreja, aluguel do salão no hotel onde nós estávamos alugando, antes de qualquer coisa, uma porcentagem dos recursos vai para ofertas missionárias. Nós falamos, sim, Deus. Desde então, todos os meses, nós fazemos a primeira coisa, o primeiro dia do mês, a primeira coisa que nós fazemos aqui na igreja, desde o primeiro dia da igreja, é nós damos ofertas missionárias, algo que aconteceu espontaneamente, mas virou estratégico. Nós acreditamos que algo pode surgir do espontâneo e se tornar estratégico, como servir outras igrejas. Por exemplo, nós estamos agora no momento em que nós iremos para o nosso novo prédio.
E nós cremos que Deus tem nos abençoado abundantemente. É por isso que está em nossos corações nós doarmos nossas cadeiras que compramos sacrificialmente lá atrás, mas para outras igrejas que talvez não tenham recursos para comprar as suas cadeiras. Essa semana eu estava falando com um pastor de uma igreja que ele falou assim: pastor, nós temos 40 cadeiras de plástico. Todos os domingos a gente fica contando, para que elas não se quebrem. Mas um domingo ou outro uma quebra. Daí a gente fala assim: nós não temos apenas 40, agora temos 39. Depois 38. Eu acredito em nós sermos abençoados para abençoar. Eu acredito na I3 Church recebendo tantas bênçãos, que daqui a pouco, sabe o que nós iremos fazer? Nós teremos cursos de música e de liderança para servir outras igrejas, outras comunidades. Eu creio em evangelismo, em ações sociais, em ações globais. Nós levamos Jesus muito a sério quando ele fala: ei, alimente os famintos, vista os nus, cure os doentes. Nós oramos para que nós possamos fazer a diferença. Deus, ele falou claramente que nós começamos pequeno, mas nós pensamos grande. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é grande. Eu acredito na I3 Church, nós juntos, nos juntando, e nós fazermos a diferença para aqueles que estão sem teto, os que não têm onde morar. Imagina nós construirmos casas para abençoá-los. Imagina nós vestirmos as pessoas que estão nuas. Imagina nós abençoarmos jovens, adolescentes que não têm referência paterna, e nós abençoarmos eles, e investirmos tempo com eles, e nós ensinarmos eles a serem grandes profissionais, homens de índole, homens de caráter. Imagina nós traduzirmos a Bíblia, investirmos para a tradução em línguas que ainda não têm a tradução das Escrituras, ministrar em casamentos em crise. Imagina nós iniciarmos um ministério, um instituto que vai lutar contra a exploração sexual infantil. Imagina nós criarmos instituições para abençoarmos pessoas, juventude, saúde mental, mentoreamento, tráfico humano, servir comunidades. Há lugares onde há alta mortalidade infantil, e nós fazermos alguma coisa com relação a isso. Oferecermos treinamento em alfabetização, tanto para as crianças, quanto adolescentes, quanto pessoas que talvez estão com 60 anos, 70 anos, e não aprenderam ainda a ler e escrever. Pessoas que têm acesso limitado a medicamentos, e nós abençoarmos eles com medicamentos. Apoiar refugiados, dar aconselhamento a vítimas de trauma, assistência contínua, crianças órfãs, vulneráveis. Imagina nós levarmos o Evangelho a povos não alcançados, impactar todos os países, terras. Por quê? Porque é isso que nós fazemos, quando nós não apenas doamos espontaneamente, mas estrategicamente, mas também sacrificialmente. Eu quero te encorajar a você tomar uma decisão de ser generoso. Hoje nós aprendemos 3 mentalidades de generosidade, mas a minha oração é que você entenda: quando o mundo fala para você recuar, nós avançamos. Quando o mundo fala para nós apenas acumularmos mais para nós fazemos o quê? Nós doamos mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz: nós somos o povo de Cristo. Doações espontâneas tocam nossos corações. Doações estratégicas tocam nossas mentes, moldam nossas mentes. Mas as doações sacrificiais, elas tocam o coração de Deus e elas transformam o mundo. E eu creio nisso.